é o mês do galardão, por todas as obras feitas por nossas mãos. Então, nós vamos receber a recompensa, nós tomamos posse do galardão, por todas as obras feitas por minha mão e por sua mão. Diga, eu recebo esta em nome de Jesus. Tomamos posse desse galardão, tomamos posse dessa recompensa, porque a palavra de Deus diz que onde colocarmos as nossas mãos, prosperaremos, seremos bem-sucedidos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Então, já vimos a primeira parte, que é a recompensa. A segunda parte, vamos ver na revelação também, lá em Gênesis 49. Os irmãos poderiam abrir, por favor, a Bíblia, a palavra do Senhor em Gênesis 49, ali onde Jacó abençoa seu filho Isacar, e ele declara uma bênção sobre a vida dele, sobre a tribo dele, sobre a nação a seguir, e sobre nossas vidas também. Gênesis 49, versículo 14. Vamos ler o 14 e 15. E eu lerei em seguida outras duas versões desse mesmo versículo, para ficar bem claro para os irmãos a revelação. Amém? Gênesis 49, 14. Isacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de lhe seja colocado a carga sobre as costas, e sem reclamar, trabalhará como escravo. Outra versão. Isacar é um jumento forte, deitado entre duas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso, e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo, e se submeterá ao trabalhos forçados. Ou seja, ele sabia, amados, pode olhar para mim aqui. Ele foi comparado ao jumento de ossos fortes. Qual que é a missão do animalzinho jumento? É carregar as cargas. Amém, amados? Então, vamos colocar aqui jumento, um animal forte para carregar. Mas o que esse jumento estava fazendo aqui? Ele estava deitadinho no meio de duas cargas. Entenderam? No meio de duas cargas. O que ele estava fazendo ali? Descansando, repousando. Porque ele sabia que ali onde ele estava, era uma terra boa, uma terra agradável. Como nós lemos aqui. A terra que ele habitava era deliciosa, agradável. Então, quer dizer que uma hora o descanso chega. Por mais que depois ele ia se inclinar e colocar a carga, e até mesmo trabalhar nessa outra versão aqui, de uma forma forçada, e a versão da King James, trabalhar como escravo, ele não se importou que ele tinha que trabalhar bastante, porque ele sabia que na hora do descanso era bom, que a hora que o descanso vem, é uma recompensa. Diga glória a Deus. E aonde nós vemos uma passagem tão maravilhosa quanto essa, que faz nos descansar em pastos verdejantes. Quem que é aquele que nos faz descansar em pastos verdejantes e contemplar águas tranquilas? Quem que é, amados? O nosso Jesus, o nosso pastor. Vamos ler esses versículos tão famosos, que sempre o crente, o cristão declara: Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Onde está? Salmos 23. Vamos ler esses versículos, amados, aonde fala do contemplo do descanso. Os amados vão entender o porquê. Salmos 23, 1. Aleluia.
Vale a pena trabalhar, até mesmo um trabalho difícil, suportar cargas, o cansaço, porque ele sabe que vai vir a recompensa depois. Vale a pena o esforço, amém, amados? Ficou claro o versículo que lemos? Salmos 23, 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, ou deitar-me, quer dizer o descanso, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale das trevas, da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois quem está comigo e contigo, amados? O Senhor. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim às vistas dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo-me transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Diga graças a Deus. Esse é o nosso Deus. A palavra de hoje vai vir, amados. Pode ser que você nunca tenha ouvido uma palavra como essa. Nós vimos então que o jumento, ele é um animal que ele precisa ser forte. Lógico, temos o cavalo também, que é um animal que carrega as pessoas, que carrega as coisas, que trabalha com a sobrecarga, mas aqui o animal, aqui está o jumento, de fortes ossos, que carrega as suas cargas. Sabemos da palavra que Jesus falou de Mateus 11, 28, que ele diz: vinde a mim, os que estão sobrecarregados, os que estão cheios de suas cargas, que eu vos aliviarei. Diga glória a Deus. Mas a mensagem que vem para nós desta noite, como eu disse, pode ser que você nunca ouviu uma mensagem como essa. A revelação da tribo de Issacar, além de que é fato, é certeiro que receberemos a recompensa, porque Jesus é o nosso Senhor, nós também aprendemos nesse mês que nós temos que ser fortes para suportar. Levanta a sua mão para o alto e diga: eu tenho que ser forte para suportar. Suportar o quê? Suportar o que vier por amor a Cristo. Nessa nossa vida, como cristãos, nós temos que suportar, amados, muitas coisas. Por isso que o Senhor nos ensina uma fé ousada, uma fé que prevalece, uma fé que não importa a montanha que vier, o Senhor fala assim, ó, mesmo que se for uma fé do grão de mostarda, se você permanecer e ordenar, monte, lança-te daqui. Se você crer, tudo é feito. Tudo será feito. Então, essa é a fé que o Senhor nos ensina essa noite. Esta fé forte, prevalente, ousada, que faz cada um de nós suportarmos na presença de Deus, porque a recompensa vem. Porque Ele nos faz descansar. Amém, amados? Graças a Deus. Então vamos ver na palavra o que diz a respeito, alguns versículos sobre o que temos que suportar. Romanos capítulo 15, por favor. Abra lá a tua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler vários versículos, amados. A palavra do Senhor, ela fala. Romanos capítulo 15. Amém? Romanos 15. Versículo 1. Logo o versículo 1. Vamos ler?
nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam cairão sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos... Os irmãos estão acompanhando comigo? Não ouvi. Tá diferente a versão? E qual que diz a versão dos irmãos? Versículo de número 3. Versículo de número 4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para o quê? Para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede esperança e ânimo, dele um espírito de unanimidade. De unidade, segundo Cristo Jesus. O que devemos suportar por amor a Cristo, amados? A convivência com o próprio ser humano. Quantas pessoas desistiram de sua fé? Quantas pessoas desistiram de sua caminhada? Ou até mesmo cristã, ou até mesmo quantas pessoas desistiram de suas próprias vidas por conta de outro ser humano, por conta da maldade de outro ser humano. Esta semana mesmo, em atendimento, uma jovem, ela veio a mim com problemas psicológicos, passou por traumas, colhendo a história dela, ela passou por traumas em sua infância, abusos. Muitos problemas ela vem acarretando por conta de outro ser humano. Então, o que o Senhor nos ensina? Que nós temos que suportar a ponto de fazer o bem ao nosso próximo. A recompensa pode ser que ela não venha do próximo para nós, mas a recompensa vem do Senhor, porque estamos fazendo a nossa parte. Diga glória a Deus. Lá no versículo 4, tudo que foi dito para nos ensinar. Eu não sei se os irmãos já ouviram o testemunho de um homem, de um assassino, que matou muitas mulheres nos Estados Unidos. E no julgamento dele, lógico que ele foi a pena de morte, estava ali várias pessoas que sofreram com aquele ato terrível, de com certeza uma ente querida morreu, e muitas pessoas estavam ali para falar para aquele homem, e aquele homem olhando, e as mulheres, e as pessoas, eu te odeio, eu espero que você queime no inferno, falando palavras de ódio àquele homem, aquele assassino terrível, calculista, e ele olhava para aquelas pessoas, indiferente, até de uma forma sarcástica, mas chegou um senhor, de barba branca, e olhou para aquele assassino e falou, para mim é muito difícil estar aqui, porque você tirou algo muito precioso de mim, a minha filha, mas eu te perdoo, porque eu sigo a Jesus. Aquilo foi o único que tocou naquele homem, na mesma hora ele começou a chorar. Cristo faz mudar a vida das pessoas, até mesmo das pessoas tão maldosas, que agem de uma forma tão terrível. O ódio não pôde combater aquele homem, mas o amor de Cristo fez ele ver a diferença. O amor de Cristo daquele homem edificou aquele assassino, aquele homem que cometeu tanta crueldade. Então, nós temos que suportar o que vier, até mesmo do próximo, do ser humano, que venha nos ferir, que venha contra nós, por amor a Cristo. Não esperando a recompensa. Nós plantamos amor, colhemos amor, nem sempre, porque lidar com o ser humano nem sempre é muito fácil.
Mas a recompensa vem do Senhor com toda certeza, amados. Vamos sempre fazer a nossa parte. Diga glória a Deus. Isso é um trabalho, o serviço de tratar o próximo bem. É um trabalho, muitas vezes, que temos que carregar. Essa serviço ao Senhor. O Senhor diz a palavra que eu tenho que tratar o próximo bem. Que eu tenho que amar o próximo. Que eu tenho que suportar. Respirar fundo. Por amor ao meu Senhor. Para fazer o bem, para edificar o próximo. Eu ouvi isso na palavra, está escrito na palavra. Então assim eu vou fazer. É um trabalho, amados. Então vamos, com certeza, receber a recompensa. Vamos, com certeza, receber a recompensa. Porque o ser humano, ele aprende. Olha, amados, um outro testemunho. Eu tenho ajudado o meu sogro com os cuidados com a cachorrinha dele. E teve uma hora que ela estava resistindo ali aos cuidados. E eu peguei e falei para ela, calma, você precisa ficar calma, porque tem que receber os cuidados direitinho. E ela, amados, ela entendeu. E ela ficou quietinha. Eu fiquei de boca aberta, eu me surpreendi. Falei, como pode um animalzinho? Ela entendeu a bronca que eu dei nela. Porque ela não queria, tadinha. Lógico, é um animal. Ela não queria ali, naquele momento, receber os cuidados que era necessário. Ela estava resistindo. Ela estava cansada. Mas é necessário. Ela compreendeu. Como pode um animalzinho compreender? E aquilo eu senti no meu coração. Nossa, o ser humano, ele podia compreender desta forma. Mas quantos deviam compreender e aceitar? Eles resistem até mesmo a essa compreensão. Eles não aceitam. O ser humano tem isso. Deus, ele fala, e quantos resistem em querer ouvir a voz de Deus? Então, até o próprio animalzinho entendeu, ele compreendeu que era necessário se acalmar. E ela ficou sentada quietinha, esperando. Olha que coisa maravilhosa. Que Deus, ele nos mostra, ele nos ensina a todos os dias. Que o nosso coração esteja sempre aberto para ouvir a voz do Senhor. Amém, amados? Então, diante de Deus, nós temos que fazer a nossa parte. Porque haverá recompensas. A recompensa vem de Deus com toda certeza. Porque a palavra diz que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Quem trabalha, ele colhe as recompensas, tanto material quanto espiritual. Para se colher, é necessário o quê? É necessário plantar. Abra, por favor, em 1 Coríntios. Por isso que é falado aqui para nós desta noite. Às vezes é um trabalho, nós temos que suportar, passar até mesmo por cima de nós mesmos, por conta do próximo. Mas nós temos que sempre olhar para Cristo. Com a fé inabalável, permanecendo sempre, deixando sempre que com Ele vem toda a justiça. Ele sempre nos dá a direção que precisamos. 1 Coríntios capítulo 3. Uma outra revelação aqui dessa passagem. 1 Coríntios 3, vamos ler o versículo 6. Amém? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Ou seja, aqui ficou bem claro, que é Deus que faz acontecer. Amém, amados? O único propósito, a única coisa que temos que fazer é a nossa parte. É a nossa parte. E o crescimento vem do Senhor. Existe uma recompensa quando nós nos movemos. Existe uma recompensa quando nós
colocamos em prática, quando nós executamos, quando nós agimos com a fé, com esforço, para buscar a Deus, mantendo sempre viver na presença de Deus, segundo o que a palavra de Deus diz. A recompensa vem de maneira espiritual e de maneira material. Diga amém. Diga glória a Deus. O que mais que devemos fazer é ser forte para suportar, por amor a Cristo. Deus, Ele está conosco em tudo que nós fazemos. É Ele o que faz acontecer. Se precisarmos, a única coisa que precisamos fazer é executar a nossa fé. E crer nele. Por favor, abre lá em Êxodo 18, lá no começo da palavra. O que mais temos que suportar por amor a Cristo? Vimos que é um trabalho, às vezes, nos mantemos para suportar o próximo, conviver com o próximo, a habitação aqui na terra com o ser humano em si. Temos que suportar muitas coisas por amor ao Senhor. E o que mais nós temos que suportar por amor a Cristo? Nós aqui estamos aprendendo nesta noite sobre uma fé forte e ousada. Amém, amados? Fortes e ousados, assim como jumentos que precisam carregar suas cargas, de maneira figurativa, porque sabendo que a recompensa virá, o descanso virá. Revelação desta noite. O que mais que temos que suportar? Êxodo 18, 23. Versículo 23. Se assim fizeres, e desta maneira Deus te instruir, então poderá suportar as dificuldades. E todo este povo voltará para a sua habitação satisfeito. Então, o que o Senhor também nos ensina nesta noite? Além de termos que suportar e nos manter firmes para tratar o nosso próximo bem, nós também temos que ter esta fé ousada para suportar as dificuldades. Nós acabamos de ler o que o Senhor nos ensina. E não nos cansemos de fazer o bem. Abra, por favor, lá em Gálatas 6:9. Eu ia ler o versículo, mas eu gosto que os irmãos também leiam. Abra, por favor, lá em Gálatas. Gálatas capítulo 6. Se assim fizeres, desta maneira que Deus te instrui, então poderás suportar as dificuldades. É só Deus, amados. É do Senhor que recebemos o amor que precisamos para conseguir transmitir esse amor para edificar o próximo. É do Senhor que vem a força que precisamos. A oportunidade de agirmos ali com a paciência, a longanimidade, que o Senhor diz que nós temos que ter no fruto do Espírito. Mas vamos ler agora Gálatas 6, versículo 9. Os irmãos já abriram? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mais uma vez é declarado desse altar a fé ousada, uma fé forte, amados, que nós devemos de suportar. Diante das dificuldades, não desanimarmos, não nos afastarmos. Amém? Vamos ler mais um versículo onde fala que nós devemos sermos fortes, firmes, prevalentes, com uma fé ousada, para suportar o que vier. 2 Crônicas, por favor, abre lá em 2 Crônicas. Já logo nós vamos encerrar. Eu disse que vamos ler bastante versículos da palavra. Aprender da palavra, amados,
é algo mais importante para a nossa vida. Eu acredito que não existe nada mais importante do que quando chega os cultos na semana, nós deixarmos tudo para estar diante do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. É aqui, na casa de Deus, aonde nós recebemos força para viver. É aqui na casa de Deus aonde nós recebemos a direção para a nossa vida. É aqui na casa de Deus aonde nós nos mantemos com uma fé firme, porque a fé ela só vem através de ouvirmos a palavra do Senhor. É assim que nós adquirimos fé. Não tem outra maneira a não ser a palavra do Senhor. Através da palavra, não tem outra. É somente através da palavra do Senhor que nós adquirimos fé. Não adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e não há outra salvação, não há outro intermédio, a não ser por Jesus Cristo, amém, amados? Não há outro caminho, não existe. 2 Crônicas, amém, capítulo 15, vamos ler o versículo 7. Mas sejam fortes, e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Diga glória a Deus. É um trabalho, tem que suportar muitas coisas. Temos sobrecargas, mas temos o nosso Senhor Jesus, que peleja por nós, amados, que nos sustenta, o nosso escudo, que nos fortalece, que revigora a nossa força. Ele arranca de nós essa canseira, sobrecarga. Amados, acredite, Ele é fiel. Ele é fiel. Romanos 12, vamos lá, igreja. Romanos 12. Vamos ler o versículo 11 e 12. Estamos edificando a nossa fé. Estamos agregando para a nossa vida espiritual, crescendo espiritualmente aqui, estudando, meditando, recebendo do Senhor a direção para a nossa vida. Tudo que precisamos está aqui, em Jesus Cristo, em sua palavra. Nunca se esqueçam disso, amados. Romanos 12, vamos lá, versículo 11, amém? Isso daí é para os irmãos praticarem. Onde está Romanos mesmo? Onde está aquele versículo? Para decorar o versículo, para decorar a palavra do Senhor. Romanos 12, 11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, ou seja, suportem, perseverem na oração. Diga glória a Deus. Não desanimem, amados. Embora o nosso exterior, como lá em Coríntios diz, lá o apóstolo Paulo fala, apóstolo Paulo passou por muitas aflições, passou fome, há momentos que ele não tinha com que se vestir, ele passou por muitas dificuldades. Lá em Coríntios ele fala, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, amados. Aquele momento de aflição, como nós temos que estar no nosso interior, em nossa fé, em nossa alma, em nosso espírito. Estejamos sempre renovados, dia após dia. Porque o nosso sofrimento, amado, pode ser movimentando, mas a recompensa ela virá. Se nós cremos,
se nós acreditamos na palavra, se nós confiamos, a recompensa vem. Diga glória a Deus. Então nós temos que sempre fixar os nossos olhos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amados. Em nome de Jesus. Houve um episódio na palavra, amados, para encerrarmos. Josué, com todo o seu exército ali de Israel, eles se juntaram com um pessoal que pediu ajuda deles. Eu esqueci o nome os gibeonitas, o pessoal de Gibeão. O pessoal de Gibeão ia receber um ataque do exército dos amorreus. Juntaram-se 5 reinos contra essa população de Gibeão. E eles foram lá para Josué e pediram ajuda. Então se juntaram aos israelitas. E imagina, Josué e seus exércitos, e 5 reinos dos amorreus, contra aquele exército. Eram numerosos, amados. Eram numerosos demais. E o que Josué fez para suportar? Porque lá na Galeria da Fé, em Hebreus 11, fala todos os episódios que os homens de Deus tiveram que suportar por amor a Cristo. Em suas vidas, em suas maneiras de viver, para executar a fé, amados, o que eles tiveram que suportar, assim como o apóstolo Paulo suportou em sua vida física, as dificuldades. Naquele tempo viviam-se muito em guerras, disputa de territórios. O que Josué fez ali com aquela população de Gibeão, que clamou aliança com eles, porque 5 reinos iam vir contra eles, amados, exército numerosos contra eles, iriam exterminar aquela cidade, todo mundo ia sofrer ali. Mas o que Josué fez? Esse povo se juntou com o povo de Deus, o povo de Israel. O que Josué fez diante daquele exército numeroso que vinha contra eles, amados? Ele fugiu? Ele abandonou? Eles saíram correndo de medo? Não. Eles, por serem guerreiros, suportaram e clamaram a quem eles sabiam que podia livrá-los, que era somente Deus, somente nosso Senhor. Vamos ler essa última passagem para nós encerrarmos aqui. Josué 10, por favor, amados. Essa é a fé valente que o Senhor nos ensina nesta noite. Esta é a fé ousada. A fé que não desiste. A fé que não faz olhar para o passado, que não faz olhar para o lado, que não teme, mas sim que só faz olhar para Jesus. Essa fé que suporta todas as coisas que vier por amor a Ele. Josué 10, versículo 12. No dia, amém? Amém, igreja? Josué 10, versículo 12, já estamos encerrando. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Olha o que Josué determinou em sua oração: sol, pare sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Diga glória a Deus. No versículo 10, antes diz assim que o próprio Senhor entrou na batalha.
e do céu lançou sobre o exército dos amorreus grandes pedras. Deus fez os inimigos fugirem diante de Israel. O céu desabou sobre aqueles amorreus. E quando os moradores de Gibeão foram protegidos, todos os moradores de Gibeão foram protegidos, porque estavam do lado certo, estavam do lado de Deus, do lado do povo de Deus. Diga glória a Deus, amados. Então nós podemos ver aqui, que através de uma oração, através de uma determinação, de uma fé ousada, o sol parou por um dia inteiro, queridos. Somente quem faz isso é o Deus do impossível, é o Deus o qual servimos, é o Deus que está aqui diante de nós nesta noite, é o Deus que quer que nós venhamos ter essa fé que nos faz suportar o que vier por amor a Ele. Ele está nos criando nesta noite, ser humanos, homens e mulheres, guerreiros, fortes, prevalentes, queridos. Porque se nós oramos e cremos na oração que estamos fazendo, no nome de Jesus tudo é feito. Está escrito na palavra. Josué, esse mesmo Josué que vimos, capítulos atrás do capítulo 6 de Josué, está escrito que eles fizeram derrubar a muralha de Jericó, somente dando volta nela. Eles estão escritos na galeria da fé, lá de Hebreus 11, homens de Deus, homens de fé ousada, homens que através de suas fé, faz o milagre acontecer. Eu quero ser uma mulher de fé forte e ousada, que suporta o que vier por amor a Cristo. E você, amados, diga comigo, com a mão levantada: eu quero ser um homem, uma mulher forte, de fé ousada, que suporta, venha o que vier, eu vou permanecer, em nome de Jesus. Se coloque de pé.